Olá, boa tarde. Meu nome é Igna Esther. Eu sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Neuropsicologia e Desenvolvimento. E eu vou apresentar para vocês uma aula agora sobre poder estatístico. Então, a principal referência que eu utilizei para compor essa aula foi esse livro, Estatística sem Matemática para Psicologia. É um livro muito bom e ele vai embasar praticamente toda a aula que eu vou dar hoje para vocês. Ele tem uma linguagem muito simples, então eu recomendo muito o uso desse livro para entender melhor sobre qualquer coisa assim, dentro da estatística, principalmente para nós que fazemos psicologia. Então, antes de começar, vamos só relembrar um pouco de uma aula que foi feita também por mim, que é a aula de testes de hipótese, né? E aí, lá naquela aula, a gente viu sobre o critério de significância, que convencionalmente nós utilizamos o critério de 0,05, né? E aí, o questionamento que agora essa aula vai trazer é essa convenção de 0,05, ela é uma regra que nunca pode ser quebrada? Então, por exemplo, se a gente vai fazer um estudo, e aí o estudo dá no critério de significância, né? 0,049. Aí você vai afirmar, por exemplo, você vai rejeitar a hipótese nula só porque, por causa de 0,001%? Assim, faz sentido isso? E aí é esse o questionamento que essa aula vem trazer, assim. Então, imagine, eu trouxe aqui um exemplo do livro, né, Estatística sem Matemática. Imagine que você conduz um experimento. O analisa e obtém um valor de probabilidade associada a 0,049. Subsequentemente, você decide replicar esse experimento, mas dessa vez você obtém um nível de probabilidade de 0,051. Relatar o primeiro estudo como sendo significativo a um nível de 0,05 e o segundo estudo como sendo não significativo a um nível de 0,05 é enganoso, particularmente dado o fato que quando você conduz um estudo, existe sempre um erro. Então, assim, você ter esse rigor, você sempre usar esse critério de 0,05, ele pode também trazer erros para o seu estudo, né? Porque é uma diferença mínima, assim. Então, por que você vai aceitar, vai decidir rejeitar ou aceitar uma hipótese por uma diferença tão pequena? E aí, aqui, sobre esse critério de significância, né, eu quero falar um pouco sobre quais são os prejuízos, então, que pode trazer para a sua pesquisa se ele for mal colocado, né, mal explicado, ou até não colocado. Então, o primeiro prejuízo está relacionado ao rigor, né? Então, se você é muito rigoroso com esse critério que é convencionalmente usado de 0,05, você pode acabar errando no seu estudo, né? Você pode acabar falando que existe um efeito ou que não existe um efeito, que na verdade existe ou que na verdade não existe. Então, tomar muito cuidado na hora desse rigor, assim, com essa convenção de 0,05. Outra questão no estudo, quando você vai fazer, é sobre ocultar informações sobre o tamanho de efeito e estatística do teste. Então, é muito importante, principalmente dessas diferenças mínimas, ou em qualquer pesquisa que você vai fazer, qualquer estudo, você sempre relatar o tamanho de efeito, você sempre deixar muito explícito os seus dados, assim, para quem está lendo conseguir entender, conseguir visualizar. Então, você decidiu, por exemplo, rejeitar a hipótese nula, coloca diante de qual critério você decidiu fazer isso, coloca qual foi o tamanho de efeito da sua, né, do seu estudo. É muito importante que esses dados estejam explícitos, assim, para quem está lendo entender. E aí, um erro assim, que você pode cometer é a ausência do uso de gráficos, diagramas, de barras e outras figuras, porque se você ilustra uma coisa, você vai deixar muito mais visível para as pessoas de fora entender o seu estudo. E é muito importante assim, essa honestidade quando você vai realizar um estudo, você colocar seus dados muito claros, afinal você está fazendo um estudo para os outros lerem também, né? Então, assim, é muito importante que eles entendam. Então, não é só jogar os dados no seu estudo, mas também você tentar usar os gráficos, os diagramas, figuras, para que isso se torne mais compreensível. E diante disso, assim, se você usar, né, esse rigor, se você for muito criterioso assim com esse critério de significância, você vai ter um maior risco de cometer erros, né?
Então, por exemplo, se por Q deu lá 0,049, então ela está abaixo de 0,05, então eu vou rejeitar a hipótese nula. Beleza, você viu que faz sentido, mas assim, você percebe que é uma diferença muito pouca e você está correndo maior risco de cometer algum daqueles tipos de erro que foi mostrado na última aula, né? Você pode estar bem propenso no caso de ter dado 0,051 ou 0,049. A partir da decisão que você tomou, você vai estar correndo maior risco de cometer um erro do tipo 1, um erro do tipo 2. Então, é muito importante ter esse cuidado. Eu recomendo que antes de vocês darem continuidade nessa aula, vocês acompanham, assistam a aula sobre o tamanho do efeito, porque ela vai te dar um vislumbre maior do que eu vou falar aqui, né, para vocês. Então, o que seria esse poder estatístico diante de tudo isso que eu falei, né? Então, poder estatístico é a habilidade de detectar um efeito significativo quando um existe, e por efeito, queremos dizer a diferença entre médias ou relacionamento entre as variáveis, né? O poder é a habilidade que um teste tem de achar esse efeito, né? Esse efeito essa diferença entre as médias, ou então esse relacionamento entre as variáveis. O poder também pode ser descrito como a habilidade de se rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Então, o poder é uma coisa que vai te auxiliar nessa tomada de decisão, né? Na hora de você tomar essa decisão, você vai calculá-lo para ele te auxiliar. Ele é medido em uma escala de 0 a mais 1, onde 0 vai ser, né, sem poder algum. E se o seu teste não tiver poder, ele será incapaz de detectar uma diferença entre as médias ou um relacionamento entre as variáveis. Então, ele vai ser incapaz de detectar esse efeito, né? 0,1, 0,2, 0,3 são valores de poder baixo. E 0,8 e 0,9 são valores de poder altos. Então, o que seriam, né, esses 0,1, 0,7, etc. Né? O que eles significam? Então, quando você vai calcular, se você, né, você calcula, você tem uma hipótese de estudo, e aí você vai calcular o poder estatístico, né? E aí, se você encontrou um resultado de 0,1, significa que você tem somente uma chance de 10% de achar um efeito. Se ele existe, caso ele exista, né, no caso. Então, isso é um pouco inútil, assim, né? Você vai demandar esforço financeiro, esforço de produtividade, assim, para colocar em prática uma pesquisa, né? Uma demanda de tempo, de dinheiro, para você fazer uma pesquisa que tem 10% de chance de se encontrar um efeito. Então, esse poder estatístico, que geralmente é feito antes de você, que é importante ser feito, né? Antes de você fazer o seu estudo, é importante até para isso, para você saber se vale a pena conduzir esse estudo, né? Qual vai ser o efeito, assim, a probabilidade de ser feito, assim, que eu vou encontrar, né? Aí 0,7 significa que você tem uma chance de 70% de encontrar um efeito, caso ele exista. Portanto, você tem uma boa chance de encontrar o efeito. Então, se você tem 70% de chance de encontrar um efeito, vale a pena você conduzir um estudo, vale a pena você conduzir uma pesquisa, né? E aí, 0,9 significa que você tem 90% de chance de encontrar esse efeito. Isso raramente acontece em pesquisas dentro da psicologia, né? Porque a gente está lidando geralmente com dados humanos, assim, é um pouco mais complicado. Mas, então, esses números, eles querem falar sobre isso, né? Sobre esse efeito, sobre a probabilidade desse efeito, sobre a chance de você encontrar esse efeito. Então, você pode provavelmente ver que devemos descobrir nosso nível de poder antes de conduzir um experimento ou um estudo. Foi o que eu falei antes com vocês, né? Pois não tem muito sentido fazer todo um trabalho e você não achar nada, percebendo que tínhamos somente uma chance muito pequena de encontrar esse efeito. Então, aí você vai demandar tempo, você vai demandar dinheiro para uma coisa que provavelmente, né, para uma coisa que não vai dar certo. Então, assim, é muito importante você fazer esse poder, né? Você encontrar esse poder estático. Quais são os fatores que vão influenciar, então, nesse poder estatístico, né? Depois eu vou esmiuçar, assim, falar um pouco melhor sobre cada um deles. Mas o primeiro seria o tamanho de efeito que você espera encontrar, o nível ou critério de significância, o número de participantes do estudo, isso é muito importante, assim, né? O número de participantes que o seu estudo vai ter,
o tipo de teste estatístico que você usa, se o delineamento do estudo é entre ou interparticipantes e se a hipótese é uni ou bicaudal. Então, o tamanho de efeito que você espera encontrar, né? Como você obtém essa informação antes mesmo de conduzir um estudo ou um experimento? Então, se já existe pesquisa na área, você pode dar uma olhada em artigos científicos e tentar descobrir os efeitos encontrados pelos pesquisadores, né? Caso não exista, aí você vai ter que calcular esse efeito, que também não é um procedimento, né, muito complexo, assim, mas é isso, basicamente, assim, ou você calcula, né, esse efeito a partir do que, né, dos dados que você tem, ou então você dá uma olhada nos artigos científicos sobre o mesmo tema. O nível é o critério de significância, né? Então, suponhamos, né, que nós temos dois pesquisadores que resolveram considerar níveis de significância distintos, né? O pesquisador A, ele decidiu considerar um critério de significância de 0,02%. Então, esse pesquisador, ele está nessa cauda aqui do gráfico, né? Então, ele está sendo bem criterioso assim, com os dados dele, né? Ele resolveu considerar um P de 0,02. E o pesquisador B, ele resolveu considerar um P de 0,16. Então, ele está nessa parte aqui, ó, do gráfico. E aí, deve ser evidente, né, que o pesquisador B, ele tem uma chance muito mais alta de encontrar um efeito, pois o seu critério é bem mais flexível, assim, não é tão rigoroso. Então, provavelmente, esse pesquisador B aqui, ele vai encontrar, ele vai ter uma chance maior de encontrar esse efeito, né? Porque ele deixou o critério, né, o critério dele bem mais frouxo, assim, tá bem mais flexível. Quando psicólogos precisam usar um critério de significância, eles escolhem com muito cuidado. Normalmente, ele irá variar de 0,01 a 0,05, podendo chegar a 0,10, dependendo do tipo de experimento e estudo que está sendo conduzido. Então, assim, para você estabelecer esse critério, é muito importante você dar uma olhada no seu estudo, analisar, você ver o que faz sentido, né, para o seu estudo, para você poder estabelecer esse critério, né? Para você ver se vai ser um critério bem mais assim fechado, 0,05, vai ser um critério 0,01, de 0,10. Então, depende muito do estudo, depende de como seus dados se comportam, né? Para você escolher. É o número de participantes do estudo, né? Quanto maior a amostra, maior o poder, né? Maior a chance de você encontrar um dado assim favorável. Então, a amostra sempre é uma coisa assim muito importante ser vista, porque se você tem uma amostra pequena, né, a chance de você, né, de você estar cometendo, assim, quanto maior o maior número de participantes, maior a sua chance, né, de não estar cometendo um erro, assim, porque você vai ter dados maiores, né, você vai ter uma quantidade maior para você analisar, você vai conseguir ver um padrão de comportamento muito melhor. Então, o número de participantes do estudo é muito importante. O tipo de teste estatístico que você usa também, né? Os testes paramétricos, eles são mais poderosos do que os não paramétricos, né? Desde que eles satisfaçam, né, as suas suposições. Portanto, um teste P tem uma probabilidade maior de encontrar um efeito que o seu equivalente não paramétrico, desde que você satisfaça as suposições de um teste paramétrico. Aí, se vocês quiserem também dar uma olhada melhor, vocês podem procurar aulas sobre o que seriam esses testes paramétricos, né? Esses testes não paramétricos. Mas, basicamente, é isso. Assim, quando você for fazer uma pesquisa, é muito importante, assim, desde que, né, caiba dentro dos seus dados, você utilizar testes paramétricos. Se o delineamento do estudo é entre ou interparticipantes, né? Então, os delineamentos de medidas repetidas aumentam o poder porque reduzem a variabilidade entre participantes, pois cada participante atua como seu próprio controle, né? Considere a utilização de um delineamento de medidas repetidas ao invés de um delineamento independente, sempre que puder. Então, você vai ver sempre, é importante você usar, né, essa variabilidade entre participantes, porque você sempre vai ver como aquela pessoa está se comportando com ela mesma. Então, é muito importante isso também, né? E aí, se a hipótese também é unicaudal ou bicaudal, que foi o que eu expliquei também lá um pouco na aula de teste de hipótese, né?
Então, se um teste unilateral é adequado, é muito importante você usar, né? As hipóteses bilaterais requerem uma amostra maior do que as unilaterais para poder compensar a perda de poder. Então, diante disso tudo, assim, de toda essa teoria, né, como fazer o cálculo do poder? O nível de poder real, né, por exemplo, 0,7, para um estudo ou experimento específico, ele pode ser calculado pelo número de participantes no estudo, o tamanho de efeito desejado, um critério de significância, né? Então, por exemplo, eu escolhi valor P igual a 0,10. Aqui. Digamos que você decida conduzir um estudo de amostras independentes para ser analisado por um teste T entre participantes, né, bilateral. E sabe os 3 critérios apresentados anteriormente, que são esses 3 critérios aqui, né? Você sabe o número de participantes da sua pesquisa, o tamanho de efeito que você está esperando e você tem um critério de significância que você estabeleceu de 0,10. Aí, estudo com... então, você decide, né, você fazer um estudo com 10 participantes em cada grupo. Então, um total de 20 participantes. Então, você vai analisar, você vai ver que você tem uma chance de menos de 20% de encontrar um efeito, caso ele exista. Então, qual seria a solução aqui? Seria aumentar o número de participantes para você ter uma boa chance de encontrar um efeito. Por exemplo, né, 0,7. Então, você aumenta para, por exemplo, 100 participantes, 50 em cada grupo. Então, essa é uma solução possível para esse caso, né? Você aumenta o número de participantes, então você vai conseguir um dado mais eficiente, um dado mais eficaz. Agora, se conduzir um estudo sem calcular o poder, né? Se você resolveu, né, conduzir o seu estudo e você não calculou um poder estatístico antes de conduzir o seu estudo, né? Se você encontrar no final desse estudo, né, você vai fazer o poder estatístico, você vai calcular o poder estatístico, e você encontrar um efeito significativo, era óbvio que você tinha poder suficiente, né? Então, beleza, você conduziu, deu tudo ok, tá certo, tá beleza o seu estudo, né? Então, você teve sorte, né? Você não calculou, mas aí você encontrou esse efeito, então tá ótimo. Mas, caso você não encontre esse efeito, você não vai poder ter certeza se, realmente não existiu um efeito, né? Então, como você não calculou antes de você conduzir esse estudo, então não tem como você saber se realmente não existia esse efeito, ou se, B, né? Existiu um efeito, mas você não tinha um poder suficiente para encontrá-lo. Então, é por isso que é muito importante você calcular esse efeito, né? Antes de você conduzir o seu estudo, né? Então, o poder é importante quando o efeito que encontramos ele é pequeno ou inexistente. Isso significa que o poder é importante antes de executar o estudo e após. Eu acho que, então, é isso, assim, né, sobre poder estatístico. Eu agradeço pela atenção. Aí tem o meu e-mail e qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Obrigada.